Olá você que me segue no canal, muito obrigado mais uma vez, tudo bem? E aí, tá gostando? Antes de mais nada, começa lá, curte, compartilha o nosso vídeo. Muito obrigado por você fazer parte dessa família, para que a gente possa disseminar o bem, a gente possa disseminar coisas boas, para que as pessoas possam cada vez mais acreditar no seu potencial e no seu crescimento. Você está vendo aqui, sabe, o tema do vídeo, agressividade comercial. Pois é, eu espero que você esteja agora em reunião e eu queria te fazer um convite. A gente vai jogar a vinheta aqui e durante a vinheta eu quero que você faça um debate aí com a sua equipe para exatamente tentar entender o que na opinião de vocês é agressividade comercial. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos tentar colocar as ideias em ordem. Vocês já devem aí, cada um colocado uma ideia e tudo mais. Então vamos lá, vamos tentar interpretar isso de uma maneira bem bacana. Preste atenção, aproximadamente 20 anos nós vivemos em nosso país, para ser mais exato, uns 25, porque a gente vem vivendo aí de 4 a 5 anos já de um processo de recessão. Mas nos últimos 20 anos, a gente vivenciou um crescimento brasileiro na parte econômica, no desenvolvimento de comercializações de produtos e serviços muito grande. Então, se você é uma pessoa que tem 30 anos de idade, por exemplo, aos 10 anos, você já começou a testemunhar esse crescimento. E o que acontece é que isso, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, isso é muito ruim. Por quê? Porque provavelmente pessoas entre 30 e 35 anos de idade não vivenciaram na vida profissional uma situação de recessão dentro do mercado. E aí o que acontece? Como ele vivenciou praticamente um momento de bonança, um momento maravilhoso nesses últimos 20 anos, nós da classe de vendedores acabamos nos acostumando, nos acomodando com um processo comprador, com um mercado comprador. E entenda uma coisa, por mais que nós sejamos trabalhadores, que a gente busque, é natural, o ser humano tem uma capacidade normal, natural de se acostumar com o que é bom. E é lógico, se você tem vivido num mercado comprador, a tendência da maioria, eu não disse todos, é de realmente se acomodar com isso. E aí, qual é a consequência de tudo isso? Nós temos hoje uma classe vendedora que a grande maioria esmagadora dela se acomodou na maneira de como agir com o mercado. E por quê? Porque o mercado era comprador, porque o mercado gerava um processo de venda passivo. A maioria dos vendedores estavam muito mais atendendo clientes que queriam comprar do que necessariamente gerando vendas. Eu vou te contar uma história. Mais ou menos em 2000, eu diria entre 99 e 2000, foi lançado um carro da Volkswagen e eu era vendedor da Volkswagen, mas era um carro importado, um carro complicado para vender, principalmente porque a moeda de troca das pessoas era um carro seminovo. E nós tínhamos um problema seríssimo de pegar esse carro como entrada ou como parte do pagamento desse carro. E isso acabava travando algumas vendas e negociações. Eu tive um gerente nessa época, o nome dele é Gilberto, um dos meus melhores professores. E ele dizia o seguinte: Marco, não espere esse cara decidir não. Pega o carro, leva para ele, deixa ele almoçar com o carro para ele mostrar para a esposa, para ele poder dar uma experimentada no carro. Não fica esperando esse cara tomar a decisão para vir aqui não. Vai em busca dele. Ou seja, o que o Gilberto estava me ensinando naquele momento? Ele estava me mostrando que eu não poderia ser um vendedor com uma atitude passiva, porque se o mercado já era um mercado onde as vendas estavam doloridas de acontecer, se eu adotasse uma postura passiva, ia ser muito mais difícil eu vender, porque já era difícil tendo uma atitude ativa. Agora, tendo uma atitude passiva num mercado de difícil venda, eu ia ter muito mais o que? Problemas. E foi aí que eu comecei a entender a ideia da agressividade comercial. A agressividade comercial não é ser agressivo com o cliente. A agressividade comercial é você não aceitar ter uma postura passiva dentro do mercado. É a passiva em todos os sentidos.
Por quê? Porque quando eu falo sobre agressividade, eu estou querendo dizer para você que você precisa ser agressivo nos momentos de estratégia. A agressividade de pensar estrategicamente, de analisar estratégias para poder buscar esse cliente, como buscar, o que a gente faz hoje para fazer com que esse cara me escute, como eu vou alcançar esse cara, como eu vou buscar ele, sabe, dentro do digital, dentro da maneira analógica, pessoalmente, dentro dos networks, das redes de relacionamento, o que eu vou fazer? Eu lembro sempre da lição do Thomas Edison. Ele sempre, o inventor da lâmpada elétrica, e ele sempre dizia o seguinte: você não precisa acertar todas as vezes, você precisa o quê? Acertar apenas uma vez. Então o que acontece é que quando você é agressivo ao pensar estratégias, talvez você vai errar 1, 2, 3, 4, 5, 10 estratégias, mas como você está agressivo e não está esperando o cliente vir comprar, você está pensando em maneiras de como buscar esse cara. Quando você acerta na 11ª, os resultados já começam o quê? A aparecer. A agressividade não é só na estratégia, a agressividade também está na sua maneira de como argumentar, porque exatamente quando eu tenho uma postura passiva, eu acabo me tornando preguiçoso para argumentar, e quando eu me torno preguiçoso na arte de argumentar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, eu estou sendo apenas o quê? Um atendedor. Eu sou educado, eu sou simpático, eu dou as informações que ele quer, mas a pergunta é: será que eu realmente tenho capacidade de argumento? Porque capacidade de argumentar precisa desenvolver capacidade de QI, coeficiente de inteligência intelectual. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Precisa realmente estudar o seu produto, precisa realmente estudar o seu mercado de maneira profunda, porque na hora que você está na frente do cliente, você tem que dar uma aula sobre o uso e os benefícios que aquele produto vai o quê? Gerar para ele. O processo de agressividade não é nenhuma invenção de roda, não é nada novo. O processo de agressividade é uma atitude da classe vendedora que se perdeu nos últimos 20 anos, exatamente porque o mercado se tornou um mercado passivo. Mas, Marco, não é bom ter o mercado comprador? É maravilhoso. Mas a pergunta é: será que o mercado comprador é um mercado que vai me transformar como vendedor? Ou é exatamente no mercado complicado, ele vai me forçar a estudar mais, a trabalhar mais, a ser mais estratégico? Essa é a proposta. Então, eu tenho um curso chamado Agressividade Comercial. Eu não quero aqui vender nada para você, não é para isso que eu estou gravando esse vídeo, mas só para que você entenda que quando você ouvir sobre agressividade comercial, é exatamente para que você reflita sobre a sua atitude. Então, eu quero deixar você nesse vídeo com a seguinte reflexão: você, a sua equipe, tem tido uma atitude passiva dentro do mercado ou tem tido uma atitude ativa perante o mercado? Vocês têm se incomodado toda semana em pensar e repensar as estratégias de como alcançar o seu público-alvo? Ou na realidade você tem esperado esse público responder às estratégias que você já usa há 30 dias, há 6 meses e não tomou providência nenhuma para mudar ou para melhorar a estratégia? Você realmente, quando senta com o cliente, dá uma aula de argumentos sobre os benefícios de usar o seu produto ou o seu serviço? Porque isso é ser um vendedor com agressividade comercial. A gente podia falar muito mais sobre isso aqui, mas eu queria deixar você com essa reflexão. Ok? Sucesso para você, excelente semana. Até mais, tchau!